Vamos ao nosso quinto estudo a respeito do casamento cristão. A partir da semana que vem, nós teremos gravações apenas às segundas-feiras. E depois, ainda está em planejamento, teremos encontros separadamente com homens e mulheres para tratarmos, para aprofundarmos essa visão que nos vem de Deus, aquele que dirige o nosso casamento. Lembrando sempre a premissa e se o objetivo de Deus para o casamento, mais do que nos fazer felizes, for nos tornar santos. Uma questão para calar o nosso coração e pensarmos e olharmos o nosso dia a dia e verificar se isso tem sido uma realidade em nossas vidas. O capítulo 5 fala de o abraço da alma. Um bom casamento pode promover uma boa vida de oração. A oração é uma tarefa com a qual devemos nos comprometer, se quisermos que nossas vidas sejam significativas à luz da eternidade. J.C. Riley afirma: creio que aqueles que não são eminentemente santos oram pouco, e aqueles que são eminentemente santos oram muito. Quando entendemos a centralidade da oração na espiritualidade cristã, poucos versos são mais significativos do que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, onde o apóstolo Pedro diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com vossas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas ou impedidas as suas orações. Muita gente diz que se quisermos fortalecer nossos casamentos, precisamos melhorar nossa vida de oração. Mas eu vejo nesse texto de Pedro que ele afirma que devemos melhorar nossos casamentos para que possamos melhorar a nossa vida de oração. Um homem pode ser capaz de pregar um sermão brilhante, maravilhoso, escrever livros inspiradores e citar a Bíblia de trás para diante. Mas se não aprendeu a ser um servo para sua esposa, a respeitá-la e a ter consideração por ela, sua espiritualidade provavelmente ainda é infantil. O mundo evangélico tende a valorizar os realizadores, pessoas que são capazes de fazer, de fazer grandes coisas. O perigo disso é que os cônjuges geralmente pagam um preço mais alto por algumas dessas realizações. E como resultado, a verdadeira espiritualidade sofre. Fazer alguém se sentir pequeno para que nós nos sintamos grandes é antiético para a fé cristã. Uma rejeição completa das virtudes cristãs de humildade, sacrifício e serviço. Muitas vezes Jesus deixava as multidões para ministrar a um indivíduo, um homem ou uma mulher, enquanto nós racionalizamos e deixamos o indivíduo, no caso nosso cônjuge, para buscar o favor da multidão. A santidade é altruísta, e quando um homem e uma mulher se casam, comprometem-se a deixar de ver a si mesmos como indivíduos e começar a se ver como uma unidade, como um casal. No casamento, não sou mais livre para ir em busca do que eu desejar. Existe agora uma vontade comum. Deve haver o bom entendimento entre nós, faz com que tenhamos uma vontade comum como casal,
Claro que existirão ainda as mulher, algumas necessidades individuais também a serem cumpridas, mas não podemos perder o centro que é que devemos nos dirigir numa harmonia, numa comunhão, marido e mulher. Nossos relacionamentos, especialmente o nosso casamento, são uma parte essencial dos nossos ministérios. Quando percebemos o que Pedro diz nesse texto que lemos, devemos perceber que nossa vida de oração passa por um teste diferente. Uma disciplina ferrenha não é suficiente para nós casados. Se queremos ter nossas orações desimpedidas, temos que passar no teste de sermos considerados bondosos com o nosso cônjuge, tratá-lo com carinho e honrá-lo. Quando vou ficando velho, aprendo a valorizar uma genuína autenticidade que é marcada em grande parte pelos relacionamentos com outras pessoas, especialmente meu cônjuge, mais do que minhas realizações. Sempre que penso nas fases pelas quais passei em minha vida, os diferentes cargos, posições, atribuições, me lembro de pessoas que andaram juntas, que fizeram parte de cada uma dessas situações. E vejo que Deus me proporcionou, através desses relacionamentos, um amadurecimento para que eu possa focar minha vida no propósito exato com que Deus me criou. Quero pensar agora em sexo e oração. Duas coisas que não se excluem. O apóstolo Paulo trata do sexo conjugal de forma tremendamente espiritual, quando diz em 1 Coríntios 7,5: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem ao jejum e à oração, às vezes a lutas que precisam ser vencidas, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O desejo sexual pode ser satisfeito na vida de um indivíduo saudável. Pode deixar seu coração, mente e alma livres por um tempo para buscar a Deus vigorosamente em oração, sem distrações, com as tentações talvez mantidas sob controle. Desejar desenvolver minha vida de oração e expressar minha sexualidade não compromete a minha integralidade. Quero pensar em oração e dissensão. Em Mateus, capítulo 5, a primeira parte, a parte A do versículo 23, descobrimos um outro aspecto da vida cristã e do casamento em particular, que afeta grandemente a vida de oração. Uma coisa que às vezes se torna tremendamente irritante. Problemas não resolvidos ou problemas mal resolvidos. Olha o que diz o Senhor. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Aqui está a figura de alguém se aproximando de Deus em oração. Conforme se ajoelha, lembra-se de que as coisas não estão bem entre ele e outra pessoa. Antes de continuar orando, suas energias deveriam se voltar tanto quanto dependesse dele, como diz Romanos 12:18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se reconciliar com aquela pessoa, que eventualmente pode ser seu cônjuge, para depois, então, ter um espírito preparado, estar em paz com Deus, para entrar, então, em comunhão com o Pai. Deus odeia dissensão.
Olha o que diz o sábio em Provérbio, capítulo 6, inicialmente a parte 16, para compreender o versículo 19, que é o nosso objetivo. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Ele vai falar de 6 coisas e depois, então, a final delas é esta: a testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. E ainda o Salmo 133, versículo 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O casamento pode nos forçar a nos tornarmos pessoas mais fortes, se quisermos manter uma vida de oração forte. Como casados, devemos aprender a perdoar. Temos que nos tornar especialistas em reconciliação. Lembram quando dissemos que reconciliação é talvez a teologia mais própria do casamento? Conflitos inevitavelmente surgirão. A raiva vai esquentar a situação de vez em quando. Então precisamos aprender a lidar com o conflito como cristãos maduros. Ou então nos arriscamos a destruir nossa vida de oração durante o processo. Lembra lá o texto de Pedro. O casamento praticamente nos obriga a um intenso ato de reconciliação. É fácil conviver com as pessoas que você nunca se aproxima delas ou que mantém uma distância regularmente. Aqui está uma questão importante. Quando enfrentamos expectativas não alcançadas ou decepcionamos um ao outro, permitiremos que a dissensão que Deus odeia predomine ou tomaremos as providências necessárias para trabalhar pela unidade? Uma pergunta para você pensar, responder no seu coração, tentar buscar na sua própria história uma resposta satisfatória. Precisamos estar atentos a uma advertência importante que está no livro de Tiago, capítulo 4, agora os versículos 1 a 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Cuidado com guerras e pelejas no casamento. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Esse matais tem para mim um som muito terrível, porque nós podemos matar expectativas, desejos, propósitos santos que o nosso cônjuge pode ter. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Isso bate muito profundo. Pedir mal. A oração quase sempre é um pedido a Deus, ainda que seja o pedido da presença dele maior em nós. Mas eu posso expressar a Deus pedidos mal intencionados, movidos pelo meu próprio egoísmo, por um coração que mais pensa em si mesmo do que no próximo. Ironicamente, o casamento nos aponta para fora de nosso cônjuge em direção a Deus. Em vez de fazer exigências ao seu cônjuge, busque Deus para que suas necessidades sejam atendidas. Dessa forma, você pode se aproximar de seu cônjuge com o espírito de servo. Esse é o espírito que esse estudo nos chama a ter. Sempre servos. Porque temos um Deus acima de nós todos, que nos pede para servirmos uns aos outros. Muitos falam de que existe uma pessoa certa para você buscar e se casar. Há ensinos baseados nisso. Se isso acontecer, todos os problemas serão resolvidos.
E por um breve período, as coisas parecem ser assim. A paixão pode ser uma droga intoxicante que encobre as fraquezas anteriores. No entanto, o casamento é diferente, é um holofote nos mostrando que a nossa busca por outro ser humano que nos complete, que seja perfeita para nós, é enganosa. Quando surge a decepção, temos que escolher entre duas opções: largar nosso cônjuge e nos apaixonar por outra pessoa, ou procurar entender a mensagem por trás da desilusão, que devemos procurar nosso significado e propósito em nosso Criador, em vez de em outro ser humano. Corrigir nosso propósito de vida, não deixá-lo se desviar do propósito com que Deus nos criou. Mais importante do que aquilo que nós pensamos ser o nosso propósito. Nenhum ser humano pode nos amar de maneira como ansiamos ser amados, como nós desejamos ser amados. Nossa natureza pede isso. É simplesmente impossível que outro ser humano nos toque e alivie a dor espiritual que Deus colocou em cada um de nós. Deus nos constituiu com necessidade dele. Só nele encontramos plena satisfação. Para o bem da oração, é essencial que vivamos em unidade. Pelo bem da unidade, nossas paixões e desejos devem ser direcionados a Deus. Vamos pensar então em expandindo a oração. Reduzir a oração a um exercício de olhos fechados, sem visões do que acontece em volta de nós. Limita o poder e o escopo de como eu me relaciono com Deus. O casamento pode arrebentar a tampa e me forçar a sair dessa caixa, onde eu me fecho dentro dos meus desejos. Jacques Ellul, em seu livro A Oração e o Homem Moderno, diz que a oração transborda largamente os limites da linguagem falada. Às vezes nos calamos na oração e esperamos vir de Deus a visão correta pela qual deveríamos estar orando. Ele acrescenta dizendo que as palavras usadas no Antigo Testamento para designar a oração são verbos de ação, como ter carinho ou prostrar-se. Se conectarmos nossa experiência conjugal à nossa fé cristã, podemos aprender o poder da oração de novas formas, experimentando fisicamente o que significa o carinho amoroso e terno que tenho pela minha esposa. Talvez me leve a entender uma nova dimensão da oração. Como podemos ter carinho por Deus? Minhas orações podem ser como um carinho em sua face, como um afago ao meu Deus, ao meu Criador, ao meu Senhor. Ao pensar no outro verbo, que é um significado de oração, que é o prostrar-se, nos induz a refletir que, embora jamais devamos adorar uma criatura, há momentos intensos nos quais a união e a unidade do matrimônio, e até mesmo o clímax da união física, expresso pelo sexo, nos leva a ficar extasiados diante de outro ser humano, desejando nos entregar completamente, sem reservas. Quando uma esposa diz a seu marido, sou sua, ela demonstra confiança de que não importa o que seu esposo faça, o fará por amor. Este é um impressionante testemunho de doação pessoal
e alegria por intimidade. Se uma sombra dessa rendição, apenas uma sombra, apenas uma mostra do que é uma rendição plena e total, é experimentada diante de um ser humano pecador durante o encontro sexual, não podemos nos oferecer igualmente, completamente, sem reservas, a um Deus perfeitamente amoroso e absolutamente benevolente. Dessa forma, vemos de quantas formas diferentes o casamento alimenta e edifica a nossa vida de oração, aprendendo a respeitar, atendendo às necessidades sexuais um do outro, sendo servos, vencendo a dissensão, as brigas, as pelejas, as lutas que não levam a nada, e usando as analogias do casamento para que compreendamos nosso relacionamento maior com Deus. Podemos criar e manter uma vida de oração mais ativa, crescente e profunda. A oração faz parte fundamental do nosso relacionamento no casamento e do casamento, porque ela nos induz a buscar a Deus, para que tudo então esteja conforme a sua vontade. E estando conformes com Deus, nada será difícil para nós. Jesus disse: tudo é impossível para vocês, mas para Deus nada é impossível. Aonde não existe harmonia, Deus pode trazer. Aonde a paixão está sendo esfriada, Deus pode reacender a paixão. Onde o entendimento está sendo difícil, Deus pode trazer um novo entendimento que dê glória ao seu nome, que manifeste sua glória ao mundo e seja um testemunho poderoso do amor de Deus por todas as suas criaturas. Aprendamos com Deus a sermos, no casamento, aquilo que Deus espera de nós, pois nos criou para tanto. Fiquem com Deus.